Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, a pedidos, estou aqui fazendo um vídeo para falar um pouquinho sobre como a gente pode lidar com as energias de fim de ano, né, com as festas de final de ano. Em geral, gente, no fim do ano, isso é o que os mentores me passam muito, as pessoas ficam muito atrapalhadas energeticamente, né, por conta daquele consumismo, dos protocolos que elas têm que cumprir, às vezes tem questões com familiares, e são obrigadas por questões sociais a encontrar esses familiares nas festas. Muita gente também me relatou, quando eu fiz a enquete na comunidade aqui do YouTube sobre se esse tema seria do interesse de vocês ou não, muita gente me relatou que sofre muito nessas datas, principalmente no fim do ano, porque já teve que viver o luto de vários parentes. Então, às vezes a pessoa teve que lidar com o falecimento de pai, de mãe, às vezes até de filho, né? E essas datas, que são datas onde existe uma grande comoção social, esses sentimentos acabam vindo à tona, né? Essa dor desse luto, enfim. Então realmente é um período muito tumultuado, com muita bagunça energética. Eu sei que tem muita gente também que adora, né, que consegue se conectar com a magia, com o encantamento que existe nessa época, enfim. Eu sei que cada pessoa lida de um jeito com esse momento, mas de uma maneira geral tende a ser um período bastante caótico, confuso, às vezes até no trânsito as pessoas estão mais atrapalhadas, existe uma propensão maior a acidentes, coisas tendem a ficar um pouco mais confusas nesse período. Por isso que é importante estar muito mais consciente dos próprios pensamentos e sentimentos, né? Procurar meditar bastante, ficar sempre no presente, dentro do possível, né? Estar sempre atento, observando a energia para avaliar se você está no presente ou não, de modo que você consiga se desidentificar desse caos, porque é uma grande bagunça energética mesmo, né? Gente, para quem tem que ir nas festas de final de ano, porque não tem jeito, tem que ir, às vezes a pessoa tem questões com a família, mas precisa estar lá, porque se não for nas festas vai pagar um preço muito grande, às vezes a pessoa nem tem vontade de ir, mas precisa ir por uma questão social, né? Quais as sugestões que eu tenho para te dar? Em geral, ambiente familiar, e é claro que há exceções, mas há muita diferença entre níveis de consciência, né? As famílias que a gente nasce, em geral, a gente tem questões para trabalhar com essas pessoas, então nem sempre o nível de afinidade é muito grande, é muito comum entre familiares, entre pais, filhos, irmãos, tios. Tem muita diferença entre os níveis de consciência, isso é muito, muito comum. Eu atendo pessoas, né, eu escuto esses relatos aos montes. Às vezes a pessoa tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, por exemplo, ou o pai alcoólatra, chega nessa época de festa de família, o pai bebe, dá vexame, né, enfim, começa a ser reativo com as pessoas, então tem muitas complicações nessa época, e por ser um período em que as energias estão mais caóticas, mais bagunçadas, existe uma propensão ainda maior as pessoas ficarem mais reativas. Então, se esse é o seu caso, se você se identifica com isso que eu tô falando, a minha sugestão é a seguinte: se você tem que ir na festa, não tem jeito, você não tem como fugir, né? A minha sugestão é que você, antes de ir, faça uma meditação. Você pode comprar uma cânfora, por exemplo, eu já indiquei aqui em outros vídeos. Cânfora vocês encontram em farmácias, tá, gente? Pedrinhas de cânfora, que ajuda muito na limpeza energética. Você pode colocar uma cânfora no seu bolso ou na sua bolsa, por exemplo. Só não aconselho que você coloque, às vezes tem gente que coloca na próxima pele, não recomendo, né? Mas você pode colocar uma cânfora no seu bolso, na sua bolsa, e você deixa essa cânfora lá até dissolver. Vai demorar um tempão para ela se dissolver completamente, mas é importante você ir para esses ambientes com a cânfora, porque ela ajuda muito na dissipação de energias negativas, né?
Então a minha sugestão é a seguinte: medita antes de ir para esses encontros, para você ir para esses ambientes numa postura perceptiva e não numa postura reativa. Vai com a cânfora no bolso, procurando focar em pensamentos e sentimentos positivos. Aí quando você tem que lidar com aquele parente com o qual você não tem muita afinidade, né, eventualmente até um parente que tem uma postura política, filosófica muito diferente da sua, a minha sugestão veemente para você é que você não entre em conflito. Gente, família é um clã consanguíneo que muitas vezes a gente é coagido a conviver por questões sociais, mesmo não tendo muita afinidade, né? Então o foco dentro do clã familiar nem sempre é o afeto, muitas vezes é o cumprimento de protocolos. Então muitas vezes você não vai num evento familiar, as pessoas falam assim: nossa, você viu, fulano não foi. Mas você representa um papel naquele evento, você não é visto como um indivíduo que tem sentimento, porque em família tem muito isso, essa obrigação do cumprimento de papéis. O Ali Cravo fala isso muito bem em vários vídeos dele, né? Para quem ainda não conhece, recomendo que assista aos vídeos dele sobre questões familiares. Enfim, muitas vezes você é visto como um papel. Então, por exemplo, você tem que ir você precisa ir nessa reunião familiar, porque onde já se viu, você é filha da fulana, como é que você não vai? Então sempre existe uma cobrança desse cumprimento de papel social em detrimento da verdadeira expressão do afeto, né? Então na família existe muito essa ênfase no laço consanguíneo em detrimento do afeto, muitas vezes em detrimento do grau de afinidade. Então, se você tem que ir nessa reunião, vamos dizer que você tem um tio que tem uma filosofia de vida, uma postura política, por exemplo, que é muito diferente da sua. Aí ele chega lá, começa a falar um monte de abobrinha, porque tem que morrer mesmo, porque não sei o quê, porque fulano fez isso, tem que se ferrar. E você tem uma visão de mundo completamente diferente. A minha sugestão é que em nenhum momento você altere a sua voz, você entre em conflito, porque uma pessoa que é muito reativa ao se comunicar, ou que tem posturas de vida, às vezes, que são muito polêmicas, em geral, elas ficam querendo jogar ali a semente da discórdia para que você caia, né, para que você compre a briga, para que você entre na energia, e assim essas pessoas conseguem sugar a sua energia através do conflito, da disputa. Gente, eu sempre falo isso aqui pra vocês, a gente nunca consegue resolver uma situação quando a gente entra na energia da raiva, quando a gente tá reativo, porque aí a gente saiu da conexão com a essência, a gente saiu da percepção e a gente foi pra reatividade. Aí a nossa percepção fica tão nublada pela raiva que a gente já nem sabe mais o que a gente tá fazendo, a gente já começa a entrar ali em disputa de poder, aquilo, e muitas vezes você fala assim: não, mas eu tenho que falar para ele que aquilo que ele está falando está errado. E gente, para o nível de consciência desse seu parente, ele não está errado, aquilo é uma verdade para ele, é uma convicção. Se ele tiver que mudar em algum momento, ele vai mudar porque a consciência dele mudou, porque ele viveu experiências que o conectaram com a própria verdade. Não vai ser a sua discussão, as suas imposições ideológicas que vão fazer ele mudar. Se você perceber eventualmente que a pessoa tem abertura para te ouvir, que ela não está querendo impor a visão dela, né, sobre a sua, mas sim que ela está aberta a uma troca de ideias saudável, né, a uma oposição amistosa, então se você sentir que é o caso, você pode plantar algumas sementes, falar algumas coisas um pouco diferentes, né, falar um pouquinho sobre meditação, se você sente que a pessoa tem abertura para ouvir, que ela te perguntou. Mas, gente, em geral, o ambiente familiar não é o mais adequado para isso, sabe? Porque se você sente que não tem muita afinidade com algumas pessoas ali, a tendência é que tudo aquilo que você fale, ou que você venha a falar, seja usado contra você em algum momento e as pessoas te cobrem em relação àquilo. Isso é muito comum também. Por exemplo, se você tem uma alimentação diferente, se você tem uma alimentação atípica, então você tem essa filosofia de vida, você tem essa conduta, essa convicção dentro de você. Mas aí você chega naquele ambiente com níveis de consciências diferentes e muitas vezes as pessoas ficam querendo te obrigar a comer aquilo que elas acham certo para você, independente de você querer ou não.
E se você fala que não come, elas começam a te cobrar e a te questionar, mas por que você não come? Mas como assim? Ah não, mas isso não faz tão mal. Ah, mas lançaram uma pesquisa falando que isso não é ruim. E você não quer, você não tem afinidade com aquilo, isso já está definido dentro de você não está aberto à discussão, mas a pessoa fica ali querendo insuflar, né, uma postura oposta justamente para poder sugar a sua energia. A minha sugestão é que você simplesmente sorria, você não entre muito em detalhes, não precisa abrir muito o coração, porque o coração a gente abre para pessoas com as quais a gente tem muita afinidade. Quando a gente não tem muita afinidade, o ideal é a gente conversar coisas mais superficiais, não se aprofundar muito em grandes filosofias, né? Não ficar falando muito de coisas muito íntimas, de valores muito profundos, porque em geral, se não tem afinidade, a outra pessoa não vai ter preparo para entender, para acolher o que você está falando. Né? Então, quando a pessoa questionar, se ela se opuser, por exemplo, ao seu tipo de alimentação, vamos dizer que você é vegetariano e a sua família não é, e aí você vê lá um monte de bicho morto no Natal, você não concorda com aquilo, aquilo agride a sua filosofia, mas é importante que você vá com a cabeça aberta para entender que existem pessoas ali que têm níveis de consciência diferentes do seu e que não é impondo a sua visão de mundo que você vai convidar uma pessoa a mudar de ideia. Né? Então, se a pessoa começar a questionar, você simplesmente sorri e fala, pois é, eu escolhi isso mesmo, né? Eu prefiro assim. Você não entra em discussão, né? Você não entra em conflito, você não fica querendo se explicar, nada. Você simplesmente sorri, sem entrar na energia de reatividade. Né? Porque a partir do momento que você entrou na energia de reatividade, você já foi convidado ali a entrar na disputa de poder, no conflito, aí você começa a ter a sua energia sugada. Não tem forma melhor, gente, aliás, uma das melhores formas da gente ter a nossa energia sugada é quando a gente entra em disputa filosófica, disputa de poder. Né? Tanto que um dos grandes preceitos de dominação, né, de pessoas é criar diferentes segmentos, diferentes grupos, criar esses grupos artificialmente e colocar um brigando contra o outro. Né? Porque está um discutindo aqui uma determinada filosofia de vida, outro está discutindo aqui, e as pessoas não estão focando no que realmente importa, que é o desenvolvimento da consciência amorosa, porque no fim das contas o que muda o mundo é justamente a mudança interna, a expansão da consciência. Na medida em que eu expando a minha consciência, que eu acesso a minha energia amorosa, eu estou sendo um agente de transformação no mundo. Mas quando eu fico ali pertencendo a um determinado grupo, a um segmento, defendendo a minha verdade, a uma determinada filosofia de vida, e eu fico num embate de poder com outro grupo, o que acontece? Enquanto esses grupos estão brigando, eles não estão olhando para o que realmente interessa, para aquilo que realmente é importante. Né? Então, quando você está num embate com alguém, você saiu da energia amorosa, você já está doente. Tudo o que você faz de forma inconsciente, de forma reativa, sem sentir o que você está fazendo, sem estar presente, já é um indicativo de doença. Bem-vindo ao clube, né? Todos nós temos esses momentos doentes ao longo do dia. Em muitos momentos eu também fico inconsciente, fico fazendo as coisas por fazer, e aí eu tenho que voltar a minha consciência, voltar para o presente e prestar atenção de novo naquilo que eu estou fazendo para não ficar como uma autômata. Mas isso é treino, gente, isso não é uma coisa simples, é um treino diário e constante. E principalmente quando a gente está nesses ambientes mais bélicos, né, onde há o tempo todo um convite à disputa de poder, a bater boca, a imposição de filosofia de vida, quando a gente está nesses ambientes, a chance da gente se conectar com essa energia mais densa, da gente ficar inconsciente, é muito maior. Então o nosso treino para realmente focar ali na atenção plena, não entrar em reatividade, é muito grande. Muitas vezes você transforma muito mais uma pessoa com o seu silêncio amoroso do que com a sua filosofia barulhenta, né? Porque a filosofia barulhenta, ela vai entrar no caos da mente da outra pessoa. Quando você está ali, muitas vezes, querendo impor a sua filosofia de vida, você está falando coisas a partir da mente e não do ser. E uma das características da mente é que ela é dual, ela transita entre polaridades. Então, enquanto você está falando uma coisa, você já está pensando o oposto, você já está no caos.
mas quando você está ali num silêncio amoroso, quando você dá um sorriso generoso para a pessoa, né? Quando você faz uma oração, por exemplo, para o mentor dela e para o seu, quando você sai da energia da guerra, você entra de fato numa energia que pode ser muito transformadora, que é essa energia da consciência amorosa. Então, quando você está nesses ambientes onde existe uma propensão a muita disputa, a muito embate, seja você ali naquele ambiente um incenso de amor, falando coisas positivas, né? Procurando levar uma energia mais alegre, mais amorosa, eventualmente percebendo ali o conjunto intersecção entre você e aquele parente. Então, se aquele parente, por exemplo, quer falar de novela, de futebol, mesmo que você ache fútil, se você tem ali alguma afinidade com aquilo, procura focar nessa afinidade, sem julgamento, entende? Não fica lá, ah não, mas que besteira, você assiste essa novela, que absurdo, não tem nada a ver. Porque a partir do momento que você já começa a desqualificar uma coisa que é importante para o outro, a pessoa já fecha o coração para você. Imagina, pensa você tem uma coisa que é muito importante na sua vida, vamos dizer que você tem lá um bichinho de estimação. E aquele bichinho é muito importante para você, você deposita muito da sua energia na relação com esse bichinho. Aí chega uma pessoa e começa a desqualificar a sua relação com o seu bichinho, falando que você não deveria fazer assim, não deveria fazer assado, dizendo que não é para ter bicho de estimação, que isso é um absurdo. A pessoa começa a desqualificar a sua conduta, uma coisa que é muito essencial para você, que é muito importante. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir julgado, você não vai se sentir percebido. E a primeira coisa que vai acontecer nesse momento é que você vai fechar o seu coração. Porque quando você está sendo julgado, criticado, a tendência é que você se feche. E aí, como falou ali, né, você acaba nem ouvindo aquilo que a pessoa tem para falar, você só ouve a reatividade. E só de se conectar com a reatividade você já se fecha. Então, por isso que é tão importante, gente, a gente procurar ter uma comunicação empática. Focar no grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa. Então, a minha sugestão é que você foque nesse grau de afinidade com esse parente para perceber os assuntos que ele gosta, para poder conversar sobre isso e sempre sem entrar em conflito, sem se opor, sabe? Tudo que a pessoa falar, que você, mesmo que você não concorde, você sorri, né? Você não entra em detalhes, você não precisa falar que concorda, que não concorda. Né? Quanto mais evasivo você for, sabe? Tipo assim, aquela cara de fundo infinito, né? Sem criar polêmica, né? Que nem tem até algumas entrevistas que fazem com atores famosos, né? E aí muitas vezes o repórter pergunta pro ator, e aí, como é que tá o coração? E a pessoa não quer falar. Né? Ela não quer entrar em detalhes, ela não quer se expor, porque ela sabe que ela vai ter que pagar um preço muito alto se ela abrir isso da intimidade. Então ela fala, tá batendo, né? Tá bem, tá tudo jóia, né? E você percebe que a pessoa tá ali, que ela não tá querendo entrar em detalhes, que o outro tá ali querendo entrar na intimidade dela, mas que ela não tá aberta a isso. Então ela já coloca um limite de forma generosa, bem-humorada, mas ela não abre a intimidade dela quando não se sente à vontade para isso. Então, em geral, quando a gente está num ambiente onde existe muito essa diferença entre níveis de consciência, o ideal é a gente ter essa postura mais evasiva, sabe? Quando alguém perguntar uma opinião política para você, por exemplo, que você sabe que se você falar o que você realmente acha, vai gerar um caos, vai estragar o jantar ali, então você fala, olha, sabe que eu não sei? Nossa, não pensei sobre isso ainda, nem estava sabendo que isso estava acontecendo. Você pega, você muda de assunto, né? Quando a sua tia perguntar lá dos namoradinhos, né? Se você não quiser falar, fala assim, então, tia, tá tudo bem. Me passa a salada, por favor. Você já corta de um jeito assim leve, sem ser agressivo, mas você vai conseguindo transformar aquele ambiente sem entrar na energia da raiva, sem entrar na reatividade, né? Porque senão, quando você entra nessa energia, você acaba ficando muito, muito sugado. E aquele ambiente se torna um caos para você. Então, claro que fazer alguma coisa porque você tem a obrigação de fazer nunca é agradável. Cumprir um protocolo sem alma nunca é agradável. Se você é obrigado a ir em algum evento, porque você tem que ir, porque se você não for vai te causar muito problema, claro que isso é muito, muito chato. Mas para tornar isso o menos chato possível, então a minha sugestão é que você seja nesse ambiente um incenso de amor.
Não seja aquela pessoa chata que fica tentando impor a sua filosofia de vida para os outros, mas sim que você seja aquela pessoa que ouve muito mais do que fala, e quando você fala, fala coisas mais evasivas, sem entrar muito em detalhes, sem entrar em polêmica, sem convidar ninguém para a reatividade. Essa é a minha sugestão para você, não sei se faz algum sentido ou não. Outra sugestão que eu tenho é que antes de ir a algum tipo de evento, e aí pode até ser evento familiar, ou até mesmo algum evento em empresa, tem muita gente que tem festa de final de ano em empresa, a pessoa não gosta de ir, ela detesta aquilo, mas ela tem que ir por uma questão social, profissional. Então a minha sugestão é que antes de ir, você já vai fazendo aquele Ho'oponopono canalizado e a oração para o mentor que tem aqui no canal. Você pode ir fazendo esse ritual para as pessoas que vão estar lá, principalmente para as pessoas com as quais você tem menos afinidade. Já monta ali a sua listinha e vai fazendo o Ho'oponopono canalizado, a oração para o mentor antes de ir, né, no encontro, antes de ir ao evento. Aí você já vai emanando uma energia amorosa para o mentor da pessoa, para o seu mentor. Você vai perceber que quando você chegar no ambiente é provável que as coisas estejam um pouco mais harmoniosas, né? E aí você vai ficando mais blindado de energias que são dissonantes da sua, porque você já entra naquele ambiente conectado com uma energia mais elevada, mais amorosa, mais alegre. Então você não entra ali no modo zumbi, né? Você não fica à mercê das energias dos outros. Você determina a energia que vai vigorar ali através do seu incenso amoroso, né? Do seu nível de amorosidade, do seu nível de percepção. Você vai conseguindo transformar aquele ambiente sem precisar falar nada. A sua simples presença vai estar trazendo uma energia amorosa para aquele lugar, e se eventualmente fosse acontecer algum conflito, alguma disputa de poder, algum embate, aquilo provavelmente vai ser amenizado por conta dessas energias, graças a essas orações que você fez antes de ir. Esse vídeo, gente, para quem não conhece, eu acho que é um vídeo de 2014, se não me engano, tem aqui no canal. Se chama Sugestões de Rituais de Cura para Relacionamento. Tem a oração para o mentor e tem o Ho'oponopono canalizado. Então, você pode fazer antes de ir para uma festa de trabalho, festa com amigos, ou mesmo antes de ir para um evento familiar que você está sendo obrigado a ir, você também pode fazer para ir limpando o ambiente. Aí, chegando lá, você procura manter essa energia elevada. Sentiu que caiu, se conectou com uma energia densa, discutiu com alguém, corre para o banheiro, faz a oração para o mentor da pessoa, faz a oração para o seu mentor, faz uma meditação para você conseguir se desconectar. E aí quando você chegar na sua casa, a minha sugestão, se você sentir afinidade, é que você tome um banho de lavanda com sal grosso. Você toma o seu banho normal e depois do pescoço para baixo você faz o banho de lavanda com sal grosso. Tem vídeo aqui no canal, na minha playlist de limpeza energética, tem vídeo explicando em detalhes como fazer esse banho, mas basicamente é muito simples, não é todo mundo que sente afinidade com essa proposta, então você precisa sentir se te toca ou não. Mas é uma boa estratégia para você se limpar de energias que não são suas. Isso serve, gente, não só para festa de família. Qualquer balada que você for, qualquer evento, é muito bacana. Chega na sua casa, antes de dormir, toma um banho normal e depois do pescoço para baixo você joga ali a lavanda com sal grosso ou só a lavanda, se for o caso, para você se limpar de energias que não são suas e poder relaxar, poder dormir bem, né, se conectando com boas energias. Bom, gente, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que tenha feito sentido, pelo menos para alguns de vocês, né, que sentem afinidade com a minha energia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.